do Senhor Jesus. Nessa manhã quero falar um pouco aqui sobre a palavra de Deus, falar sobre 2 Crônica, capítulo de número 30, baseado no versículo 6 a 9. Vemos o que nós vamos encontrar. Vamos falar primeira, segunda, terceira e quarta. São 4 comentários, 5 com o primeiro assunto que eu vou falar aqui: converter vós ao Senhor Deus. Então são baseados nesses versículos que eu quero comentar aqui, que a Bíblia vai falar sobre fidelidade ao Senhor, sobre converter ao Senhor. Então o assunto são 4 assuntos, 5 por causa que eu tenho o primeiro texto aqui para comentar um pouquinho. Praticamente eu vou quase que ler isso daqui, para que os vídeos fiquem pequenos. Aqui vai falar sobre conversão, sobre fidelidade a Deus. Então o assunto é sobre aquilo que a Bíblia mostra que Deus requer daqueles que chamam pelo seu nome, daquelas pessoas que diz que é de Deus. Então é isso que aqui a palavra vai nos falar sobre esse assunto. Então vou entrar direto nos assuntos aqui, um após o outro. Praticamente eu vou só ler por causa para ficar pequeno isso daqui. É só uma questão de que, para nós entender que Deus requer fidelidade e conversão daqueles que diz ser de Deus. Vamos então ao assunto. Convertei-vos ao Senhor Deus. Converter-se dos caminhos pecaminosos para Deus é uma condição priva essencial ao avivamento. Vejam bem que aqui está falando de um povo que já é conhecedor de Deus. Zacarias 1, versículo 4. Então vamos entender o que a Bíblia ela vai nos falar. O verbo converter-se ocorre 4 vezes no versículo de 6 a 9, indicando que o povo de Deus estava desviados, mais apegado ao caminho do mundo do que ao caminho de Deus. Essa mensagem de arrependimento aplica-se hoje a todas as igrejas que têm deixado o seu primeiro amor, que abraça a doutrina antibíblica e que transgride com o mundo. Vejam o que a Bíblia vai nos revelar, está nos revelando aqui. A Bíblia está falando aqui quando se trata sobre fidelidade a Deus. Está mostrando a palavra de Deus para nós o seguinte: que Deus requer daqueles que chamam pelo nome do Senhor. Deus requer o quê? Deus requer fidelidade. Porque a Deus ninguém engana. O homem engana um outro, a mulher engana um outro, cada um aqui engana um outro, por causa da sua infidelidade pessoal, certo? Mas a Deus ninguém consegue enganar. E por esse motivo que ninguém consegue enganar a Deus, é que Deus faz questão de deixar bem claro, revelado para todas as pessoas que chamam por nome de Deus, que precisa de converter a Deus. A Bíblia está falando sobre converter a Deus. O que aconteceu aqui, que hoje é muito pior do que aquele tempo. Hoje a Bíblia está mostrando para nós que é o seguinte: que naquele tempo o povo também, existia pessoas que se desviavam da verdade. Por exemplo, Israel fazia isso de vez em quando. Mas aqui a Bíblia está mostrando para nós o seguinte: assim como aconteceu no passado, hoje no presente acontece muito mais. Por quê? Porque as pessoas elas deixam de Deus, elas até uns dizem que é cristão, como falam. Aqui a Bíblia está reprovando essa atitude de infidelidade. Por quê? Porque as pessoas elas entram pelo caminho do mundo, ou seja, anda pelos caminhos pecaminosos, ama mais o mundo do que a Deus. Então Deus reprova essa atitude de todas as pessoas, tanto do passado como no presente. O passado sempre foi. Deus reprovou o povo do passado? Reprovou, porque Deus ele quer que as pessoas sejam fiéis. Mas no presente século que nós estamos vivendo é muito mais. A infidelidade a Deus no nosso tempo é muito mais do que no passado. Certo? Então aqui nós estamos vendo aqui uma palavra que está mostrando para nós que nos nossos dias as pessoas
elas deixam a verdade e ela pega muito mais com o mundo, ama muito mais o mundo do que o próprio Deus. Sendo assim, a Bíblia mostra aqui que essas pessoas estão reprovadas, assim como Deus reprovou Israel. Deus reprovou Israel por causa disso, porque Israel, em mesmo tempo que ele estava na presença de Deus, ele abandonava a Deus, e Deus reprovou Israel. E aqui nós vamos pegar o que Deus reprovou Israel, vamos pôr nos nossos dias, aplicar para nós. Nós vemos que isso aqui é a coisa triste de ver nos nossos dias. Pessoas que falam no nome de Jesus, usam o nome de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, da palavra, até dos anjos. Porém, são mentirosos, são falsos, não estão baseados naquilo que a palavra diz. Porque ama muito mais o mundo do que a Deus. Pratica muito mais o caminho da impiedade do que a verdade da palavra de Deus. Então, isso aqui Deus reprova, seja quem for. Pode ser quem for, alto, baixo, feio, bonito, negro, branco, rico, pobre, sábio, ignorante, é reprovado por Deus, porque a Deus ninguém engana. Então, aqueles que chamam pelo nome do Senhor, eles precisam entender que Deus quer que sejamos fiéis. E Jesus disse que até a morte dá-te a coroa da vida. Então, por isso, nós olhamos aqui e vemos que Deus quer que nós sejamos fiéis. E que nós não venhamos transgredir e andar com o mundo, certo? Transgride com o mundo, ou seja, ama mais o mundo do que a Deus. E essa é uma das razões que leva as pessoas à derrota. Então, como eu falei que eu não vou explicar sobre muitos assuntos, é mais para que você veja, eu estou mais fazendo a leitura do que explicar aqui, tá bom? Então eu quero continuar aqui, um após o outro, para nós ficar pequeno aqui os espaços.